Então, vamos lá, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma programação que a SBPA nos oferece, entre as suas sempre interessantes, né? E eu sou Marfisa Reis, e é com muito prazer que eu estou hoje aqui de anfitriã para receber a nossa querida colega Paula Esteves. Mas sempre presentes aqui comigo, as organizadoras desse evento, eu, a Ana Sueli, a Maria Cristina Marrei e Maria Helena Maia. Né? É isso, cada uma num estado, porque a sociedade a SBPA assim, é como a grande mãe, né? Tem crias por todos os lados. E o Cineclube Jung em Cine acontece mensalmente, sempre na última segunda-feira, e aqui são apresentadas as leituras simbólicas dos mais variados filmes, e com o foco sempre na psicologia analítica de C.G. Jung. Né? E hoje nós vamos refletir sobre um tema que é, na verdade, matéria-prima, né, em nossas vidas. E nós podemos até pensar depois, né, aqui já provocando um pouco para o debate, porque é que raramente aparece esse tema, né? Esse tema que nos atravessa a todos, né? Como disse Jung, aspas, a, a mãe, por ser a que dá origem, representa o inconsciente frente ao consciente, né? Fecha aspas. É um arquétipo poderoso, né? E a arte cinematográfica reflete a vida e provoca a nossa capacidade imaginativa, a nossa subjetividade. E é por isso que é tão bom participar aqui do Cine Clube. E a Paula Esteves, vai nos apresentar a força desse arquétipo aqui em nossas vidas, com o filme A Virgem Vermelha, que é da Espanha, 2024, direção da Paula Ortiz. E apresentando, então, a Paula Costa Franco Esteves, né, que diretamente de Araraquara vai nos brindar com a sua leitura desse filme. A Paula é psicóloga pela PUC de São Paulo, é membro analista da SBPA, especialista em terapia de casal e família, especialista em teoria e intervenção em luto. Ela promove cursos também de formação em psicologia simbólica junguiana e também coordena grupos de estudos e supervisão. Atende em Araraquara. A Paula, então, vai falar, né, Paula, aí em torno de uns 50 minutos, e depois nós Acho vamos que abrir. eu nem sei, eu acredito que é mais ou menos isso. É, mais ou menos isso, porque vamos ter tempo para abrir Uhum, para as questões, né, e as sim. contribuições dos ouvintes e todos que estão aqui. Contamos com vocês. Paula, passo a palavra para você. Obrigada, Marfisa. Bom, eu quero agradecer também vocês por terem me convidado. Eu gostei muito desse filme, apesar de ter sido bem sofrido. E eu acho um filme muito importante, porque ele trata de temas, assim, apesar de ser passado no, eu vou falar, né, no começo do século passado, mas tem muitas questões atuais, né, a gente percebe, né? E eu vou compartilhar um PowerPoint, eu vou falando e aí no final a gente abre para discussão, tá bom? Então vamos lá, deixa eu achar aqui. Cadê você? Espera um pouquinho. Deixa eu abrir. O filme, né? A Virgem Vermelha, a Virgem Roja,
né, em espanhol. É um drama biográfico de 2024, como a Marfisa falou, dirigido por Paulo Ortiz, com roteiro de Eduardo Sola e Clara Roquette. E no elenco tem a Naja Minri como Aurora, Alba Planas como Hildegard e Aisha Villagrán como Macarena. Né? São as três principais, né? Três atrizes principais. Ele foi lançado em setembro de 2024 na Espanha e no Brasil parece que foi em dezembro de 2024. Né? Então é um filme recente, né? E ele foi ambientado durante a Segunda República Espanhola, baseado numa história da vida real. E o enredo segue o relacionamento tortuoso entre uma criança prodígio, especialista em sexualidade feminina e estrela guia da revolução sexual, e sua mãe, obsessiva e narcisista, que a preparou e a mantém sob controle. E aí, como todos nós já começamos a conversar aqui entre nós, antes de abrir para vocês, que o fato de ser baseado numa história real foi uma coisa que, para mim, me impactou muito, né? Porque eu falei, gente, como é que é possível isso, né? E aí eu levantei essa questão, né? Quais dilemas psicológicos, sociais ou simbólicos, né, poderiam levar uma mãe culta e refinada a cometer o ato extremo de tirar a vida da própria filha? Né? Eu acho que é mais ou menos essa linha, né, que eu vou discutir com vocês. Né? Mas antes da gente entrar propriamente na questão psicológica, é importante a gente contextualizar a questão histórica e sociológica. Por quê? Porque o pano de fundo do filme, o tempo todo, né, é o cenário que o drama se desenrola e acho que dá o clima, né, do filme. Ocorre na Espanha nos anos 30, no início do século XX, né, em meio a um período de grande conturbação política. Isso ajuda a criar no filme essa atmosfera, né, tensa, inquietante. E o Degas viveu durante a Segunda República Espanhola, que foi proclamada em 1931, após a queda da monarquia do rei Alfonso XIII. E foi um período marcado por muitas reformas políticas e sociais, que buscavam modernizar a Espanha, que até então era um país predominantemente rural, conservador e dominado pela influência da Igreja Católica. Então, na Espanha da década de 1930, o papel da mulher estava em transformação. Então, com a Segunda República, houve avanços significativos nessa época, né, nos direitos femininos, incluindo o direito ao voto, maior acesso à educação e participação política. Entretanto, ainda havia forte resistência da sociedade tradicional, que via as mulheres como donas de casa, mães, não como intelectuais e ativistas. E Aurora e sua filha Hildegard, como defensoras da educação sexual e do controle da natalidade e da emancipação feminina, representavam essa nova geração que desafiava as normas sociais. E a gente vê no filme, né, que elas sofreram bastante represálias, o pessoal escrevia, pichava, né, nas paredes do apartamento, chamando ela de vadia, de bruxa, né, quer dizer, tinha todo esse conflito ali, né, que elas tinham até um certo medo, mas deixaram para lá. A Espanha também, nessa fase, ela viveu um auge cultural, com intelectuais, escritores e artistas participando ativamente dos debates políticos e sociais. Era chamada Geração de 27, com figuras como Federico Garcia Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí, que questionavam todas essas tradições conservadoras da Espanha. Né? Mas também, ao mesmo tempo, temas como controle da natalidade, libertação sexual e eugenia estavam sendo debatidos na Europa. Então, Aurora Rodrigues é uma mulher rica que tem uma aspiração absoluta. Acredita na evolução da pessoa perfeita, acredita no princípio da eugenia. A eugenia, né, historicamente associada à ideia de melhoria genética da humanidade
reflete um desejo de controle absoluto sobre as características humanas. Assim, uma tentativa de criar um padrão idealizado de perfeição. Então, essa busca pela homogeneidade idealizada está enraizada em uma mentalidade que não tolera a diversidade e rejeita qualquer traço considerado imperfeito. E eu, assim, particularmente, eu fiquei muito surpresa de saber que, e eu até fui pesquisar isso, que no final do século XIX, começo do século XX, a eugenia era um tema muito estudado e valorizado em vários países do Ocidente. Hoje a gente tem um certo mal-estar de falar de eugenia, mas não, era um tema muito estudado mesmo. E até hoje a ideia de eugenia é bastante controversa, principalmente depois do surgimento da eugenia nazista, né? Que veio a ser uma parte fundamental da ideologia de pureza racial, que culminou no Holocausto. E aí a gente pode estender essa ideia, né? A gente pode levantar essa discussão depois, mas por fim, nos dias de hoje, né? Para a existência dos preconceitos raciais que nós temos hoje, para a dificuldade de aceitação do outro diferente, para a discriminação das várias classes sociais e assim por diante, né? Temas que sempre nos assombram pela sua crueza e injustiça. E a gente pode voltar mais para frente a abordar, mas vou voltar a falar um pouquinho, que tem muita coisa. É, e aí a gente também nota que, embora o filme passe no início do século passado, ele aborda questões também sobre a condição da mulher, né? Uma sociedade patriarcal, machista, e situações que continuam extremamente atuais, né? Então é um filme que, apesar de falar da questão da relação dessa mãe com essa filha, né, de tudo o que nós vimos, né, ele também trata desses temas, né, que são muito pertinentes até hoje, né? Bom, então vamos entrar no filme. O filme começa, né, com uma fala da Aurora falando o seguinte: se as mulheres se dessem conta do ato transcendente que é ser mãe, o fariam com o máximo de ambição. Aí, sobre Hildegard, ela deveria ser a primeira mulher livre, nasceu para mudar o mundo, mas não teve tempo. Então, quando a gente lê isso, a gente fala, gente, mas que coisa mais estranha, né? Porque é uma mulher que acreditava nisso que ela estava fazendo, né? Ela achava que o que ela estava propondo era um ato transcendente de ser mãe, né? E a gente fica muito chocado, né? Por perceber todo o complexo que está envolto nessa situação, né? A gente vai falar. E aí ela termina falando assim: foram 3 tiros, um no rosto, outro no peito e o último no sexo. Bom, eu pensei em começar falando sobre a mãe Aurora, porque eu fiquei muito curiosa para entender a complexidade da personalidade dela. Como ela constelou essa obsessão pela perfeição, essa falta de capacidade de enxergar o outro, né? Levando ao narcisismo tão destrutivo. Aí eu fiquei procurando alguma coisa, livro, como é uma história real, né? Então, e aí encontrei o livro de uma jornalista espanhola que descreve bastante a vida dela em detalhes, que chama Mi Querida Hija Hildegard, né? Uma história que chocou a Espanha na Segunda República. É uma edição em espanhol de 2023. A autora é Carmen Domingo, que é uma escritora feminista que escreve sobre o papel das mulheres na história espanhola no século XX. Então, eu recolhi alguns dados, né, para a gente poder entender um pouco melhor a Aurora, né? Então, depois da prisão, porque ela foi presa depois de ter matado a filha, né, e ela mesma se entregou, tal. A Aurora foi encaminhada para um hospital psiquiátrico, onde deu muitas entrevistas sobre a sua vida. Ela era filha de um oficial do Ministério da Marinha. Segundo ela, sua mãe não sabia amar verdadeiramente. Essa mãe era talentosa musicalmente, formada em magistério, mas não exercia a profissão. Ela era descrita como enérgica, porém muito egoísta,
pouco dedicada aos filhos e insatisfeita no casamento. Segundo Aurora, sua mãe era mais movida pelo desejo do que pela inteligência, além de ser supersticiosa, frívola, inconstante e ciumenta. Então a gente imagina que a Aurora não se identificou com essa mãe. Né? Ela se sentia pouco amada pela mãe, como se não significasse nada para ela. Ela dizia que quando ela se aproximava da mãe, ela lhe batia. Porém, a irmã mais velha era próxima da mãe, e a Aurora, excluída dessa união, refugiou-se no escritório do pai. Ela não foi à escola, recebeu instrução em casa. Ela encontrava refúgio nessa biblioteca do pai, sempre que a mãe a repreendia, e nutria grande admiração por ele, acompanhava ele no seu trabalho, reuniões. Nessas reuniões que eles faziam, pessoas mais velhas, grandes discussões, né? E ela participava assim desde pequena, né? Então ela se sentia super importante nessa situação. E ela se considerava herdeira das atitudes sociais e políticas de seus antepassados, especialmente de seus avós progressistas, sobre os quais discutia longamente com o pai. E aí, né, ela, inspirada por essas conversas, sonhava em transformar a sociedade, tornando-a mais harmoniosa. Então, seu domínio na contemplação e sua precocidade intelectual levaram na crença de que as dificuldades emocionais eram resolvidas pela reflexão sobre o mundo, pela razão, banindo assim toda a subjetividade e emocionalidade da vida. Então, ela entrou nessa defesa, né, desde essa época. E aí aconteceu um fato bem importante que merece ser ressaltado. Foi quando ela ganhou uma boneca de seu pai, e ela ficou encantada. E aí a autora diz que, sem dúvida, esse presente deve ter deixado uma marca indelével em sua psique infantil, porque ela disse assim: pedi ao meu pai que me desse uma boneca de carne, ao que ele respondeu: você terá uma quando se casar. E aí a Aurora tornou-se adepta incondicional da eugenia. E, além do que, ela associou a ideia de eugenia com a emancipação feminina. Eram as mulheres que deveriam moldar o futuro. As ideias são inúteis se não forem postas em ação. Né? Tem muitas histórias dela, né, no livro, eu não vou me estender aqui, né? Depois, se alguém tiver dúvida ou perguntar, a gente pode falar. Né? Mas o principal, eu acho que a essência está aqui. E aí ela criou o projeto. Né? Ela criou uma criança que fosse exclusivamente dela, para que ela pudesse pôr em prática seu projeto. Para isso, ela escolheu o progenitor, alguém inteligente, culto, fisicamente saudável e, principalmente, alguém que não reivindicaria a paternidade. Ela escolheu um padre. E a criança deveria ser mulher, uma mulher do futuro, um ser puro que lutaria por uma sociedade decente. E aí o símbolo da estátua, ele permeia todo o filme, né, que foi muito interessante, né? E, e ela criativamente coloca em vários trechos do filme, né? E é um símbolo que nos lembra que Descartes era de fato um projeto. A boneca de carne, né, que a Aurora desejara desde menina. Aí ela produziu, né, uma rotina rígida, organizada. A menina era educada e criada totalmente sozinha, com ela só, né, pertencia exclusivamente a ela, e renegava qualquer experiência emocional. O que valia era a intelectualidade. Os prazeres da vida, das emoções, até dos sexos, eram radicalmente afastados da vida de Odegaard. E uma outra questão interessante é que a emancipação feminina para Aurora, ela passa por uma misandria, né? Misandria é um pensamento radical de desprezo aos homens, né? Assim como a misoginia das mulheres, a misandria dos homens. E em várias cenas, esse preconceito aparece, inclusive na poesia que ambas reclamavam, né? Que é assim: o homem é um farsante, um pé na terra, outro no mar. Ele nunca é fiel. Por que sofrer?
Deixe-o ir e vive em euforia. Transforme seus suspiros em cantos de alegria. Né? Então, ela foi incutindo essas ideias na cabeça da filha. Né? E com tal educação rígida, implacável, Hildegard tornou-se uma garota prodígio, extremamente culta e inteligente. Falou com 8 meses, aprendeu a ler com 2 anos, a escrever com 3, a datilografar com 4, e com 8 anos já falava 6 idiomas. E assim foi sua educação, segundo os estritos parâmetros eugênicos, porém, sem nenhuma experiência mundana. E a gente fica pensando como que é possível uma criança ter todo esse desenvolvimento, né? Quer dizer, parece um robozinho sendo, né, criado. Né? E aí eu me fiz a pergunta assim, como que a gente pode relacionar a ideia de eugenia que a Aurora aplicava na educação de Hildegard com a nossa história? Né? Então, esse idealismo extremo, eugenia, eu acredito que guarda semelhanças com o transtorno de personalidade narcisista, na qual o indivíduo busca uma imagem de grandeza e superioridade, negando falhas e diferenças que não se alinham à sua autoimagem inflada. E a pessoa muitas vezes se apresenta como uma portadora de uma missão divino-científica, tornando-se símbolo de redenção e purificação. Então, para mim, a Aurora ela encarnou essa ideia. Né? E no cerne do narcisismo há uma intolerância à imperfeição e um medo profundo da vulnerabilidade, levando o indivíduo a projetar uma identidade fictícia de excelência. E de forma análoga, a eugenia, ao rejeitar a diversidade e valorizar apenas determinados traços considerados superiores, expressa um viés narcisista no nível coletivo, onde a sociedade tenta se moldar segundo o padrão inatingível de perfeição. Eu acredito que a Aurora, mãe de Hildegard, tinha uma personalidade patologicamente dominada pelo narcisismo. E o narcisismo ele se manifesta, né, vou falar um pouquinho, né, do narcisismo, na negação da realidade do outro e na imposição de uma visão distorcida do eu e dos outros. Assim como a eugenia nega a riqueza da diversidade humana e impõe uma hierarquia artificial baseada em critérios arbitrários, essa tentativa de purificação genética, muitas vezes justificada como progresso, mascara um profundo medo da diferença, da alteridade, características centrais do narcisismo patológico. Muitos projetos, espera só um pouquinho, muitos projetos conscientes estão de fato enredados em projeções inconscientes. Né? A pessoa acredita estar realizando um grande plano de redenção social, quando na verdade projeta sua sombra sobre o mundo, buscando uma redenção para si mesmo. É um drama arquetípico esse. Né? E aí, para a gente continuar a nossa análise do ponto de vista junguiano, só para citar, né, eu acredito que todos saibam, é importante a gente falar de dois conceitos, né, básicos da psicologia analítica, que é o conceito de self, como representante da totalidade psíquica do indivíduo, o centro regulador da psique, assim como o processo de individuação, né, que, que é o movimento interior pela qual a pessoa se torna aquilo que realmente é, integrando aspectos dissociados da personalidade. Então, a pessoa com traços narcísicos tende a viver uma falsa individuação, na qual constrói uma identidade aparente, baseada na idealização de si mesma, mas sem integração real dos aspectos inconscientes. Né? Então, o self, né, uma totalidade vívida e dinâmica, permanece inacessível, um impedimento profundo ao caminho da individuação. Por quê? Porque individuar não é tornar-se inteiro, não tornar-se perfeito. Né? Então, a gente tem que estar com isso na nossa ideia, né, perfazendo a minha apresentação, porque
é o que está acontecendo aí, né? Um grande problema, né? Um grande drama, tanto na vida da Aurora quanto na vida de Hildegard, né? E a gente, peraí. A Aurora estava fixada, né, no funcionamento narcisista, e é importante a gente lembrar, eu tenho que falar isso, né, para a gente não. O narcisismo é uma fase muito essencial no processo de formação da identidade do self e ajuda na construção da autoestima, da autopercepção. E o Jung, ele via o narcisismo como uma manifestação da energia psíquica voltada para o próprio ego. Então, no início da vida, essa concentração no eu é necessária para a construção de uma base sólida da personalidade. Mas mais tarde, essa energia deve se expandir para o mundo externo, né? Permitindo que o indivíduo forme conexões, encontre o propósito além de si mesmo, né? Para o Jung, o transtorno narcisista seria como uma fixação no ego, onde a energia psíquica, ao invés de se orientar para o mundo exterior, processo de individuação, ela fica fixada, aprisionada numa relação autossuficiente com a própria imagem e resulta no isolamento psíquico e na incapacidade de estabelecer relações autênticas com os outros, né? Então a gente vê muito que a Aurora estava vivendo essa fixação, essa, essa coisa, esse problema mesmo narcísico, né? Aí eu fiquei me perguntando como que ela podia se sentir valorizada, amada e reconhecida se ela foi tão rejeitada e excluída na sua infância, né? Então, a sua maternidade, ela é conduzida como um projeto ideológico que nega qualquer possibilidade de espontaneidade, erotismo ou individuação para a filha. Hildegard não é vista como um sujeito, mas como a boneca de carne, né? Uma extensão narcisista da própria mãe, cuja individualidade precisa ser suprimida para manter o ideal de perfeição, né? E aí constelou-se aqui, né, uma simbiose defensiva e que a identidade de Hildegard está enredada na vida da mãe e a vida de Aurora se expressa por meio dos feitos da filha, né? Mas também a gente tem que, não pode negar, que a Aurora teve seu mérito. Ele buscou implementar um ideal progressista, revolucionário, uma luta pela emancipação, reconhecimento da sexualidade feminina, criou um projeto que seria uma prova da competência, né, que é a própria filha. E se não fosse essa fixação narcísica dela, essa questão poderia ter outro desenrolar, por exemplo. Essa emancipação poderia ser entendida como parte do processo de individuação de Aurora, né? Um caminho pelo qual a mulher busca sua totalidade psíquica, transcendendo os papéis sociais impostos e sendo reconhecida pela sua maior importância. Mas, na verdade, ela estava fixada nessa patologia, né? E aí, vamos voltar ao filme, né? Já falamos bastante de teoria aqui, vamos continuar. Aí começa, né, aqui, Hildegard já adolescente, já mocinha, né, começa a haver uma revolução interna na vida dela. Aos 16 anos, Hildegard surpreende o futuro editor de suas obras com sua precocidade. E ele acaba por aceitar a publicação de seus trabalhos. Os valores e preceitos produzidos em suas obras são absolutamente revolucionários para a época, sobre a liberação da sexualidade feminina, emancipação das mulheres, em uma sociedade conservadora e machista, né? Mas, apesar de todo o seu conhecimento intelectual brilhante, Hildegard é totalmente inexperiente da vida. Aí, o seu caso até nos faz refletir sobre os limites entre o pensamento e a vivência, né? Sobre, às vezes, como o conhecimento teórico pode ser vasto, mesmo quando a experiência pessoal é ausente. E aí, eu considerei muito interessante e significativo esse momento do filme. O momento em que ela, ao sair da editora, depara-se com uma multidão radiante, celebrando a queda da monarquia. Seu olhar se acende diante da cena libertadora. É como se, pela primeira vez, o mundo exterior lhe oferecesse um reflexo do mundo interior, até então abafado.
Sua mãe Aurora tenta imediatamente reconduzi-la ao eixo do controle, como quem tenta recolher uma semente que já encontrou um solo fértil. Estaria ali um novo olhar sobre a vida, e ali estava constelada a liberdade, né? Todo mundo comemorando a liberdade, né? É um símbolo novo, talvez tenha sido constelado na existência até então árida da menina, mesmo sob o olhar vigilante da mãe. Eu acredito, não sei se vocês vão concordar comigo, nesse instante, que talvez sem o saber, começa a germinar essa semente de novas possibilidades no chamado do self, né? O arquétipo da totalidade, o centro regulador da psique. O self se manifesta, né, como uma força, uma experiência que ultrapassa o ego e desperta a alma para a sua própria realidade maior. Ele não se revela abruptamente, mas anuncia sua presença por símbolos e movimentos interiores. Então, quando Hildegard se encanta com a vibração da liberdade coletiva, talvez esteja inconscientemente respondendo ao chamado do self. Aquela voz interior que nos impele à realização de nossa totalidade psíquica, né? Tentando integrar, né, esses aspectos da vida, né, que estavam totalmente dissociados da vida dela, que ela vivia só uma unilateralidade, né? E aí, o projeto de Aurora, meticulosamente construído, a estátua que esculpiu com mãos obstinadas começa a rachar. E aí o movimento arquetípico, esse processo de individuação começa a aparecer, se tornar potente, mesmo com a repressão implacável que a Aurora impôs à filha, Hildegard. Nada detém sua sede de viver plenamente. Ela é jovem e está questionando tudo o que antes aceitava incondicionalmente. E aí tem essa cena icônica, né, muito simbólica, né, que aparece todo mundo vestido de branco num jogo de tênis e as duas estão de preto. Né? É impactante essa cena. Né? E aí o Degas, né, fala, por que nós não nos vestimos como todo mundo? Eu quero ficar bonita. Né? Então, a Hildegard quer entrar no mundo, quer entrar na vida, ela quer ficar bonita. Né? E a Aurora pressente o perigo, principalmente quando o rapaz Abel admira e se interessa pela filha, querendo que ela participe das reuniões políticas do partido. Aí a Aurora tenta impedir, mas não consegue. Ela diz: não precisamos de ninguém. Mas Hildegard inicia um processo de distanciamento crítico em relação às normas e expectativas que antes eram aceitas sem questionamento, revelando o surgimento de um comecinho de consciência diferenciada dessa mãe, um comecinho de libertação disso, né? E aí eu coloquei isso aqui também, que eu achei esse símbolo do vestido muito legal, que é a questão assim, quando o tempo todo ela e a mãe estão vestidas de preto, né? A sua intelectualidade, essa cor preta, pesada, séria, né? Mas quando a Macarena, que depois a gente vai falar um pouquinho da Macarena, apresenta para ela um vestido vermelho, né? Assim, a expressão dela muda, né? Ela fica. Então, o vestido é um símbolo, né? Outra persona, outra forma de estar no mundo, né? Bom, e aos poucos ela começa a se libertar do jugo da mãe e os conflitos começam a aparecer, né? Ela quer se colocar na vida, viver as experiências, colocar suas ideias em prática. Ela é destemida, né? Começa a ficar famosa. E é muito legal esse discurso que ela faz, né? Muito importante, no meio estritamente masculino, em que ela se posiciona e ela começa a ser respeitada e valorizada. Né? Também começa a ver, né, um enamoramento entre ela e Abel, o que é totalmente reprimido por Aurora. O romance tem que ser escondido, mas ele é pujante. A gente pode pensar no amor, né, como um elemento de abertura para o mundo anímico. Quando Hildegard vive essa experiência amorosa autêntica em uma relação em que ela se sente vista, aceita e valorizada em sua individualidade, este amor atua como um agente de transformação. O vínculo amoroso pode ajudá-la a diferenciar-se da mãe,
não necessariamente numa ruptura literal, mas simbólica, né? Então, longe de ser um mero evento afetivo, o encontro amoroso pode ser um ato iniciático, que promove a individuação ao confrontar Hildegard com a sua própria potência criativa. E aí a gente vê que a Aurora, gradualmente, começa a perder o controle sobre a filha. Ela descobre o romance e fica muito perturbada e violenta. Ela fala não sei se foi para a filha ou para o Abel, acho que foi para o Abel. Amor e revolução são incompatíveis. Né? E aí, nós podemos falar um pouquinho da Macarena. Né? A Macarena fez um papel muito interessante no filme, né? No drama, né? Não no filme, na vida. Né? Com ela, e o Degart tem momentos de uma relação materna normal. Né? É como se ela é o terceiro que quebra a simbiose. Ela entra e apresenta coisas da vida para Hildegard, né? Que nem o livro. Né? O livro é um símbolo super importante no filme. É um romance, né? E que Macarena apresenta o mundo para Hildegard. Né? Ali acontece o amor, acontece coisas assim prosaicas da vida. E aí, no início, a Hildegard ironiza, mas depois ela fica encantada, ela começa a ler. E a mãe fica muito brava, né? Acho que onde já se viu, porque é uma abertura. Né? Uma outra coisa que ameaça o projeto de Aurora é o sucesso de Hildegard, que se torna cada vez mais popular na política e na luta pela emancipação feminina. Ela começa a colocar as próprias ideias e aparecem novas propostas de outros autores que querem a presença dela, né, em Londres. Uh, e a mãe fica muito incomodada e repressiva. E aí ela fala: Hildegard está aí porque eu a pus, não as massas. E aí ela vai gradativamente ficando mais consciente do abuso repressivo da mãe. E ela sai com a Bel e se propõe a ir para Londres encontrar os autores que admira. E a Aurora vai tomando consciência de sua derrota. E aí a estátua, o projeto, quebra mais uma parte. A Aurora fica obsessivamente controladora e raivosa. Ela percebe que Degard está envolvida com a Bel e monta um plano usando Macarena para tirar o rapaz do caminho. Aparentemente aceita o rapaz, né? Foi muito traidora, né? E cria uma armadilha em que ele é acusado de roubo e estupro. E aí o Degard fica muito arrasada e ela ainda fica acreditando na mãe. A mãe consola, declamando aquela poesia contra os homens, né? Como se estivesse confirmando essa posição negativa sobre os homens. Né? Só que a Macarena, ela não suporta ver a Hildegard, ela fica muito culpada, mobilizada, né? E ela vai embora, mas ela deixa o romance, pedindo perdão e colocando seu endereço. Então, é esse negócio que a gente falou do livro, que é um símbolo de abertura para o mundo, né? Para o mundo das experiências, que ultrapassa a vida meramente intelectual. E aí a Aurora, quando vê o livro, joga o livro no lixo. E aí depois Hildegard pega de volta, né? Então, parece que apesar de aparentemente a rotina voltar ao normal, nada vai ser como antes. A moça recebe um convite com as passagens para Londres encomendadas por Abel e começa a desconfiar das artimanhas, né, da mãe. Aí confronta a Macarena e dá um ultimato para ela libertar Abel. E aqui começa, de fato, a derrocada do projeto, né? Tão meticulosamente executada por Aurora. Ela finalmente confronta a mãe. E cada vez fica mais claro, né, que a Aurora não via a filha como uma pessoa. Era uma extensão de si, um projeto. E ela fala: nenhum projeto dá certo sem sacrifícios. O que você sabe sobre o mundo? Eu sou o seu mundo, as suas ideias são minhas. Né? Então, aquela história do narcisista patológico que não reconhece o outro como um ser autônomo.
mas apenas como uma projeção da sua própria imagem. O mundo alheio, para ele, não é senão um espelho distorcido de si mesmo. E aí o Descartes fala para ela: você não sabe o que é o amor, você odeia os homens e as mulheres. Não há revolução possível sem amor. Eu não sou de ninguém. A partir de agora, vou tomar minhas próprias decisões. Aí a Aurora fala: você é minha. E a estátua se desintegra. Né? E aqui, uma outra coisa interessante, né, no filme, é que durante o debate, muitas vezes, o Descartes parece como criança, né, como se a Aurora precisasse dela, assim, para sentir que ainda estava no controle. Né? Mas aí foi o fim do projeto. A Aurora não aguenta e mata a filha. E aqui a gente volta para o começo do filme, né? Com a Aurora falando dos 3 tiros. Um na cabeça, outro no peito e outro no sexo. Durante o filme tem uma alusão que a Aurora falava para a filha. Freud no sexo, Nietzsche no peito e Marx na cabeça. Mas eu diria mais, né? A Aurora que destrui tudo que humanizava o Descartes. Então, sua identidade, intelecto, a cabeça, suas emoções e sentimentos, o peito, e o prazer e a instintividade, o sexo. Né? Então, o filme termina com um longo desabafo de Aurora. Parei de pensar em mim quando tive minha filha. Só me importava a criação daquele ser. Incuti minha crença nela, gota a gota. Vocês não viram a extensão da conexão da escultora com sua obra, que a destrói após notar qualquer imperfeição. A estátua humana, minha obra, o projeto Hildegard, falhou. Não havia por que continuar com ele. Né? É muito chocante, né, essa frase, é uma coisa que deixa a gente sim. E aí eu fiquei assim, eu falei, ai não, tem que ter mais alguma coisa, né? Então, como a fixação numa crença, né, quer dizer, que ultrapassa até, pode transformar em um fanatismo extremo, né, culminando em uma destruição e assassinato. Né? Então, a gente volta à questão dos complexos, né, que a gente fala, né? Quando não integrados, eles atingem uma vida própria, né? E no plano coletivo domina a consciência social. Né? Então, a eugenia, além do narcisismo dela, do complexo, né, materno, aparece a eugenia como manifestação histórica, que não é apenas uma ideologia racionalmente construída, mas a expressão de um complexo cultural autônomo, carregado de afetos, símbolos e impulsos inconscientes que atravessam gerações. Então, quando tal complexo é negativamente constelado, ele ativa mecanismos defensivos, como a projeção, a exclusão, e, em casos extremos, o extermínio. E aqui nós temos uma imagem de Hildegard verdadeira, né? Aqui nessa, e aqui do filme. Né? E aí, para finalizar, né, o caso da Virgem Roja, examinado à luz da psicologia analítica, ilustra como os complexos não integrados, tanto pessoais quanto coletivos, podem comprometer tragicamente o processo de individuação. A história trágica de Aurora Hildegard revela as consequências psíquicas da identificação inflacionada com ideais arquetípicos não elaborados, o narcisismo materno, ideologia cultural absolutizada e a repressão da afetividade e do instinto. Então, a tragédia de Hildegard é também uma advertência para a necessidade da diferenciação simbólica e do reconhecimento da alteridade como uma condição fundamental do amadurecimento psíquico e do florescimento da alma. Então, e aqui nós vemos o enterro, né, o féretro da Hildegard, que o verdadeiro, né, do lado direito, e aqui a reconstituição que está muito parecida com o real, né, gente? E é isso, né? Tem muito conteúdo, né?
Marfis, você está sem som. Paula, obrigada pelo seu trabalho, um belo trabalho, Obrigado. muito, um tema, né? Tão intenso, forte, que você trabalhou tão bem, e é um filme pesado, mas Uhum, que quando eu assisti, acho que para sair assim desse impacto que a gente está agora também, né? uhum, Revendo, ouvindo novamente, e o seu trabalho tão bom, eu consegui sair desse, digamos, soco na barriga aí, encontrando um paralelo, assim, levando para uma narrativa simbólica, né? E um uhum, paralelo no mito de Attis Cibele, né? uhum, Que nos mostra esse lado terrível da grande deusa, essa uhum, qualidade devoradora do inconsciente, simbolizada pelos aspectos destrutivos, né, da deusa Cibele. Eu acho que, assim como no filme, vou uhum, trazer um pouco dessa contribuição, né, completando, eu acho que, assim como no filme, a gente pode entender tanto como um drama intersubjetivo, quanto também a união de duas pessoas, né? Que você uhum, trouxe a explicação, né, psicológica e o dado de realidade, não é? Que tanto um homem como uma mulher, eles podem uhum. vivenciar essa dinâmica Ate-Cibele como um Com drama certeza. intrasubjetivo, né? E esse Uhum, mito é sempre a gente pensar assim na narrativa da alquimia, é sempre um lado sombrio da conúncio, né? uhum, Porque Cibele é a grande deusa dos deuses e dos homens, e Atis é seu filho e seu amante, né? E seu relacionamento é esse relacionamento fundido e uhum. apaixonado é caracterizado não apenas por um amor profundo e ciúmes, mas também por vingança, traição e loucura, né? Sim. Então eu acho que esse paralelo com o mito a gente pode considerar esse amor feroz e apaixonado de um pelo outro como uma força que se expressa de várias maneiras. E Atis, ele tenta se libertar desse vínculo mãe-amante, e a história, o mito, tem várias variantes, não é? Uhum, Mas o Atis geralmente morre e nunca surge uma solução dessa luta, né? Às vezes ele é morto numa caçada, às vezes é enforcado numa árvore, às vezes ele é uhum. enlouquecido, mas a gente pode associar que é sempre Totalmente. alguém associado à arte, é geralmente castrado, né? São esses Uhum. filhos que ficam impotentes diante da vida, né? Engolidos, né? Engolidos. Sim, é. E é. Que na hora que a menina começa né, a desabrochar, ela não dá conta. É bem como um mito mesmo. E a gente sabe que tanto o homem ou a mulher nunca se separa da grande deusa sem a integração da sombra, né? Esse lado sombrio, que é esse mistério central da união que a alquimia abordou, não é? Pois isso eu acho interessante, porque eles sabiam que qualquer estado de união é sempre seguido por uma morte, a Nigredo. Então, se pensar esse processo, essa história psicologicamente, né, como um processo de transformação da Hildegard, a gente pode pensar nessa morte também simbólica, você não acha? Que é da grande transformação, né? Ou seja, esse aspecto de Atis
de uma pessoa que é a parte que se esforça para encontrar uma identidade própria nos seus relacionamentos, né? Quer dizer, a morte aqui na alquimia segue sempre a um casamento, né? É aquela A a morte nigredo, seria né? É, a a Nigredo nigredo, né? É, para ter o um renascimento, sofrimento né? é esse sofrimento que acompanha conúncio, né? Então, simbolicamente falando, é preciso morrer para se desenvolver uma forma de lidar com essa paixão e as reações devastadoras que se seguem. Então, esse caminho da Nigredo, ele está longe da consciência patriarcal e que valoriza estabilidade, constância e força, né? Mas valoriza, sim, aí a gente vai ver lá, a união e a morte. Então, me parece assim que a Virgem Vermelha, se nós pensarmos simbolicamente como um processo de individuação, né, pegar todo esse filme simbolicamente, essa morte se faz necessária para a transformação. Essa relação precisa desse nigredo, não é? Você não acha? Eu acho sim, Marfis. Infelizmente foi muito literal, porque ela morreu mesmo, né? Mas Mas se a precisaria ver gente essa trouxer morte. para essa narrativa simbólica e pensar isso enquanto um processo de transformação da, de desenvolvimento, Sim, simbolicamente, concordo com essa você. morte, né, se faz necessária e é compreensível. Então, quando eu entro nessa compreensão simbólica, melhora esse soco no estômago dessa história, né? Sim, Foi aí que deu uma recuperada, Se não porque fosse real, né, Marfisa? Se fosse apenas a invenção da cabeça de um autor, seria sim, magnífico. Nós faríamos uma leitura sim, simbólica dessa morte e ok, né? É mas que foi literal e eu fiquei muito impactada. Primeiro, Paula, eu quero te agradecer por trazer uma história tão, para mim, totalmente desconhecida, né? Eu não conhecia nem o filme, nem a personagem. Eu adquiri o uhum, livro dela, é um livro internacional, então vai demorar um pouco para chegar, né? O Amor, Sexo é, e Realidade. Mas eu fiquei muito, mas muito mexida com uma questão, e eu vou querer ver na história dessa moça, né? Nos livros dela, por isso adquiri, e você trouxe na sua explanação uma frase. Tem um livreiro no viaduto do Paraíso, aqui em São Paulo, sim, né? O Marcelo Livros. E essa semana ele postou, ele sempre posta frases uhum, no viaduto. Essa semana ele postou a seguinte frase: Você não aprende a nadar lendo sobre água, sim. né? Ele posta assim, ó, em forma de cartaz, tá? E fica lá Que legal, que no legal. viaduto. É, ele Mas é é um livreiro isso, né? do viaduto. E eu fiquei pensando na Hildegard com este paradoxo. Né? E você falou durante a sua apresentação como uma garota assim, tão inexperiente, virgem na vida, né? Não é só virgem no sexo, virgem na vida, porque A ela ali foi vida, criada pela mãe, toda a criação, toda a sim. cultura, tudo ali, né? Dentro de uma redoma, Uma bolha, né? uma Sim. bolha. E como uma garota assim tem uma criatividade deste nível. Olha, só lendo o livro dela. Essa minha curiosidade eu vou tentar buscar na leitura e quero te agradecer. Cristina quer Ah, falar? não é que eu fiquei pensando que além É. do narcisismo, né, essa mãe da Hildegard, ela era dominada por uma realidade arquetípica patriarcal rígida, né, Total. Sim. voltada ao controle, à dominação e à subjugação do outro. Ela impunha as regras, né, suas normas e o outro, no caso, a filha, tinha que aceitar sem questionar. E o matriarcal nela só se manifestava na polaridade terrível, no intuito do devoramento até chegar à morte literal mesmo, né? Porque a gente vê a morte simbólica de filhas em mães que exercem esse devoramento psíquico, mas esta chegou
no devoramento literal, né? Literal, né? É. E eu Isso é... pensei, oi, fala. Não, pode falar, termina que depois Não, eu... eu pensei que ela era também dominada exclusivamente por um princípio de logos masculino, né? O princípio de Eros feminino, corpóreo, não se manifestava, né? Totalmente banido, né? É. Banido, ela não conciliava, não fazia essa conjunção do masculino com o feminino dentro dela, né? E então tinha uma personalidade cindida. E vocês vejam, ela lutava, como você falou, pela emancipação sexual feminina, mas isso era uma coisa só daqui, porque É, daqui, no corpo não se atualizava isto, né? Era uma cisão completa. E eu pensei na Macarena, que a Macarena, sim, representa talvez o arquétipo materno na sua polaridade positiva, positiva, sim. né? Tá. Acolhedora, nutridora, e que falava das coisas do corpo, das coisas do feminino, da menstruação, que a mãe deixava totalmente de lado. Então foram essas, Paula, as minhas reflexões aqui. Eu te agradeço. Perfeito. Sueli, quer Isso, falar? Levantou a mão. deixa eu só falar uma coisa que eu acho Quero sim. interessante, antes da Sueli falar. Ah, Nesse livro que a Carmen Domingo fala, ela, a Aurora, ela bate, ela não acredita, não fala que ela é louca, porque todo mundo fala, não, você, não, eu não sou louca, eu acredito no que eu fiz. E é tão interessante porque ela não entra em contato mesmo depois, né? Porque a Marfisa falou da morte simbólica, falou assim, nem ela teve a morte simbólica que estava viva, né? Ela não conseguiu morrer simbolicamente para poder renascer, sabe? Ela ficou presa nessa questão narcísica, impressionante. Fala, Sueli. Oi, Achei Paula, querida. Eu primeiro quero te agradecer por conhecer essa história. Eu gosto muito de filmes baseados em história real, porque a gente vê como nós, humanos, somos muito mais loucos do que nós acreditamos que somos, né? É, concordo com o que a Cristina falou. Eu acho que a mãe patologicamente tem um complexo paterno gravíssimo, Exatamente. gravíssimo. Uhum. Ela vive em negro, ela vive dentro realmente daquele negrume do sim. feminino, e amplifiquei um pouco mais esse olhar pensando em dois deuses em polarização, Apolo e Dioniso. Porque me parece que o tempo todo aquela mulher traz um Apolo para aquela filha que tem que ser apolínea, tem que ser Sim. limpa, tem que ser perfeita, tem que acordar na hora é. certa, Pura. tem que comer na hora certa, tem que comer tudo que é perfeito. Muito interessante o cachorro delas ser branco, polarizando com os dois lados negros delas, né? E Interessante, Sueli, eu não percebi. E Macarena vem trazendo Dioniso O na sua vermelho. história de vida, né? Porque a própria história de vida de Macarena é uma história dionisíaca, né? Obviamente que a gente pode falar de um relacionamento abusivo dela com aquele homem, sim, era, mas era o possível para aquela mulher naquele momento. E eu acho que ali Dioniso, quando Dioniso arrebenta os polos, aí Apolo não aguenta. Aí É. forma-se uma guerra de Troia, entendeu? E quem vai ser sacrificada vai ser verdadeiramente a Helena, a possível transformadora de uma história. Porque se aquela menina tivesse um Hades que a puxasse lá para os fundos do ínfero, mas ela não teve. O Deu rapaz tempo, também Sueli, a era um sensação que garoto, era um amor de. Graças a Deus, os hormônios surgem na adolescente. adolescência para o ânimos.
chegar a empurrar Mas ela aquela foi. patologia que a mãe Aurora não teve. A Aurora ficou prisioneira do amor pelo pai e lembrem do amor pelo sobrinho, Isso. Aí, então, que quando ela Hum. vai encontrar e o sobrinho diz a ela, eu sou uma decepção. Eu não queria que você me visse, eu não mandei o convite para você, porque eu sou um projeto fracassado. Você imagina a criatura ter dois projetos fracassados? pois é. Ô, Sueli, Tô você brincando. tocou numa história, porque eu não também, eu não dá, não pensei em, Não, em Paula, a pôr. gente está falando, Mas, assim, mas o Muita coisa. sobrinho, a história do sobrinho é muito interessante, faz muito sentido o que você está falando, total sentido. Porque assim, o que que aconteceu com o sobrinho? A irmã ficou grávida, essa irmã predileta da mãe, solteira. E na época, né, você imagina, é uma coisa horrorosa, tal. E aí ela viajou em outro lugar, trouxe o sobrinho, a moça foi embora e deixou a criança para Hildegard cuidar. Ela era adolescente e ela criou o sobrinho. E ela tentou fazer o projeto no sobrinho, a mesma coisa, só que no piano, o menino era um pianista. E ele, com 4 anos, ele tocou para os reis lá da Espanha. Então ele foi um prodígio, tal. Só que ele começou a ficar famoso, e essa irmã dela, que era a predileta da mãe, pegou ele de volta e levou embora, entendeu? para E ganhar aí, sobre dinheiro com ele, né? ganhar Para dinheiro com ganhar ele. Então, dinheiro o com que que ele. aconteceu? Ele foi um fracasso depois, mas não por culpa dela, mas porque a irmã não tinha a mesma pegada dela, né? E E porque a aí irmã ela, dela provavelmente representava esse outro lado dessa história familiar, que sim, era talvez uma dionisíaca solta, né, na sim, vida. Então, aí os extremos ficam muito patológicos. fica, Ai, mas fica Paula, mesmo. amei o filme, doeu, doeu, mas quando a dor é verdadeira, a gente tem que encarar. Né? O Verdade. pior de tudo é você fazer dores fantasmas, né? Aqueles membros fantasmas que ficam doendo, que já não existe mais o que tem que doer ali. Mas muito obrigada por você partilhar esse filme conosco. Fala, Ana Ah, Su. Ana Su. Fala, Ana. Eu acho que vocês falaram quase tudo. Assim, né? O filme para mim, foi um terror terrível, né? Maravilhoso para compreensão, para um trabalho simbólico, super bem apresentado por Paula, assim como os comentários posteriores. Eu me lembrei muito do Frankenstein, né? A criatura criada por esse estudioso, não é? E no momento que não corresponde às expectativas previstas, é abandonado, não é? Ah, Morto, né? Desaparece. Uma outra cena também que me chamou a atenção é quando a menina fere o dedo, não é? E que a mãe suga o sangue de nossa, Hildegard. Então, uma atitude assim é, vampiresca também, né? Então, uma mãe extremamente narcísica, eu acho que ela beira uma psicose, não é? Porque ela acredita realmente sim. que a filha pertence a ela e que tem que ficar à mercê dela. Então, eu acho que esse assassinato já se inicia desde que o projeto começa, né? Faz Porque sentido. Verdade. ela assassina a possibilidade da menina fazer as próprias escolhas, não é? De ser, né? É, Desde o início. Então, ela não admite que a menina tenha a possibilidade de escolher. Eu, conforme Sueli falou, eu fiquei torcendo por um rapto, né? Se ela tivesse sido raptada por Hades, talvez ela tivesse se seria salvado, salva. É, não é? Ela seria salva, mas Ana realmente, Súcia, aquele homem lá da Inglaterra, ao invés de mandar as passagens, fosse lá e pegasse a garota, ela seria exatamente. salva. Mas Agora ela esteve
teve chances, né? Mas a força, o poder devorador da mãe era muito intenso, porque ela tem Macarena, né? Que é uma pessoa que poderia ter tirado ela daquele buraco, né? Então, quando oferece a ela o vestido vermelho, né, a Rubedo, então a possibilidade que ela poderia ter de não ter voltado àquela casa ali, né? E no dia que ela diz à mãe que ela, a partir daquele momento, ela é dona da vida dela, ela está de branco, né? Sim. Então ela está vestida de branco. Então talvez ela tivesse realmente já pronta para uma possibilidade de refletir e pular fora, né? Daquele barco. Mas não Então deu eu tempo, a achei. sensação Ana que eu tenho. Su, eu queria falar uma coisinha só referente ao mito, que você falou, pena que ela não teve um rapto, né? Só nisso eu queria pontuar. É uma pena quando o mito não se cumpre, né? É um... Pois é, Mas exatamente. vocês não acham que o filho de uma mãe com um transtorno tão intenso, narcísico, ele já vive no Hades, ele vive no inferno? Porque ele é castrado, ele fica impotente, ele fica limitado, desvalorizado por essa mãe, ele é um projeto. Eu acho que ele está no inferno, é uma vivência, de Que a senhora mortificar, fez. é uma vivência assim, que só, por isso que muitos filhos dessas mães dizem que só resolvem quando se afastam dessas mães e vão morar longe, vão ficar longe, se isolam. Pois é uma maneira de sair é, desse inferno, desse Hades, porque é se afastando. Então, de alguma maneira, uma morte surge nessa relação para tentar romper essa fusão. Não adianta, às vezes fica longe Mas, Marfisa, e não você está resolve. trazendo justamente o É, ficar longe, porque eles não É, vivem no não, é inferno, uma eles maneira que vivem eles tentam resolver com essa mãe. infantilizados. Eles são colocados como crianças, como core, o tempo todo, e não podem virar Perséfone, entendeu? ela Eles se não Então, eu foram acho que raptados por essa mãe, foram sequestrados nessa fusão. Isso. Ela não deixa o teve, filho crescer, né? teve um caso Fala, Cleide. verdadeiro que aconteceu em Petrópolis há muitos anos atrás, que era uma mãe com uma filha desta forma e que a garota tinha em torno de 15 anos e o professor a raptou. Olha que E aí horror. foi quando ela saiu do jugo da mãe, eles casaram, viveram juntos durante um X tempo, não sei quanto tempo, depois eles se separaram. E essa moça veio a público falar de que se ele não a tirasse de lá, ela ia morrer. É o próprio Hades, né? O próprio Hades, Isso esse aí. foi o próprio Hades. eu Mas, acho que Fala, mas se a Cleide. qualquer gente lugar, pensar, Grace, eu acho vamos que dar a palavra. qualquer Peraí, lugar é inferno. Eu olha acho que só, eu caracterizo assim: Core se transforma em Perséfone. Ela passa a ser a consorte, a rainha do mundo dos ínferos, né? E ela faz, inclusive, o movimento depois de sair. Ela, né, adquire. Qualquer lugar pode ser um inferno. é, Eu acho que o inferno você é está quando numa fusão, é um inferno. você perde a sua possibilidade de fazer suas Isso próprias aí, escolhas, não é? Então, eu acho que o inferno da garota foi ela não poder escolher, não poder responder aquilo que ela veio para ser, né? a palavra Inclusive, a é, Macarena quase rapta ela, quase que leva ela. Verdade. O rapto poderia ter sido por ela, né? Uhum. mas Uma graça, né, Macarena? Mas a uma gente mulher pode assim, pensar também, né? ela era uma funcionária, né? Ela era uma empregada, então ela eu não É, tinha, não sei que ela tinha essa possibilidade, né? Então, Pensando também, né, simbolicamente, e esse processo de individuação, processo como dentro de uma fusão dessa, né, sendo um projeto
ela consegue, aí o Delgado consegue, aí via livros, via intelecto, entrar na emoção e conseguir enfrentar essa mãe. Porque isso É, é dificílimo, enfrentar uma Desse mãe porte, mas eu desse acho que foi pó, desse o amor. comprometimento perfeito. narcísico. Até comentei, né, que para mim a Macarena fez esse papel mesmo, de materno, porque ela percebia que a menina estava gostando do rapaz, ela tinha tudo que uma mãe, né, percebe. E, inclusive, ela era. Eu também achei que ela quebrou um tanto a simbiose, porque ela trazia a vida, trazia coisas diferentes, trazia uma coisa mais erótica, erótica no sentido de Eros, né, para a menina, trazia o vestido vermelho, trazia o livro de amor, entendeu? Ela realmente fazia, às vezes, de uma mãe mesmo, uma mãe positiva, uma mãe boa, né? Agora, pensando, né, Paula, nessa quebra da simbiose, existem relações, e a gente vê isso na mídia, né, de relações não só de mãe com filho, mas de casais, né, que não toleram a separação e um mata o outro, né? Quer dizer, Uhum, é uma coisa trágica porque não suporta a existência, né? Para respirar precisa daquele ser, né? É Então verdade. é muito dramático o Dramático. relacionamento de simbiose, é muito Agora é doloroso. muito interessante, né? Teve até um comentário no chat que a gente tem uma dificuldade de ver a figura materna na figura ruim, no é. personagem ruim, né? Eu acho que ali, a Juliana, até pegando a sua provocação, né? Eu acho que ali tem a constelação dos dois lados do arquétipo materno, né? A Macarena Sim, ficando com o lado da representação positiva e a Aurora, sim, uma mãe, mas uma mãe negativa. Né? Terrível, né? A mãe Terrível, exatamente. E a gente tem uma dificuldade, né? A gente associa a figura materna só aquela coisinha fofinha, aquela coisinha, né? Não, é uma mãe sim, e muito cruel, né? Ali ela teve duas mães com duas postas, né? polaridades, opostas, né? ela é a Marilena, mãe devoradora, é a mãe dragão dos símbolos da transformação do Jung. é verdade. É isso. Ô, Marilena, Mas a eu gente. achei interessante essa colocação sua, porque no começo da fala, ela começa falando se toda mãe soubesse como é que é transcendente e tal. Então, ser mãe, eu não me lembro exatamente as palavras, e você fala, gente, onde que ela viu isso, né? Quer dizer, a gente, quando alguém fala isso, você imagina aquela mãe, isso generosa, boa, aquela mãe que transcende o papel e tal. Só que no caso dela, não tinha nada a ver com isso, né? É Acho muito que ela, interessante como o olhar do outro, cada um vai ver de um jeito, né? eu acho que ela coloca o poder que uma mãe tem de fazer algo do jeito que ela quer, moldar Ela como ela quer, imagina. É, Isso no sim, caso acho que ela dela. fala, a mulher não sabe o poder que ela tem. Que loucura, nem quero saber disso, né? Apesar de ser mãe. E Mas ela Agora, dá um jeito do pai não poder assumir exatamente, para ela ser só encontrou uma dela. forma, exato. Ela não tem pai, ela fala, né? Ela não e eu precisa, queria né? falar uma outra coisinha que eles botam ali do lado de fora, as bruxas, as bruxas. Existe um outro filme que é Eclipse Oculto, ou Eclipse Total, não me lembro bem. E que uma das frases que a mãe diz para a filha Acho que eu fiz. é que Eclipse tem total. horas que uma mulher precisa ser bruxa para sobreviver. É o oposto do que é esse filme. Uhum. É o oposto. Não é um fato real, realmente, mas traz uma outra mensagem. Mas é interessante como isso que se falou, não se pode ver o lado negro da mãe devoradora. E a mãe devoradora existe de montão, Nota. né? O que a gente encontra. Silvana falou das moças jovens. Eu tenho uma cliente que tem 40 anos.
E agora é que ela está saindo da tutela materna. Já tem uma filha de 15, mas era engolida por essa mãe terrível, né? Aí a Por gente isso, lembrar da a mãe, bruxa. Oi, isso. Não, ia falar o seguinte, é isso mesmo, a mãe terrível não é pelos afetos negativos em relação não, à filha, é pelo dito amor, né? dito amor. É dito amor. Então, Pela esse sedução, amor, né, É, Cris? ah, É uma sedução, né? é. E O meu amor de mãe é tão manipulação, grande. né? Ah, É uma grande manipulação que é. a mãe Total. faz com a filha, com o outro, que o narcisista faz. E a gente sabe na Desculpa. clínica o quão difícil é chegar ao estágio de admitir que a minha mãe, eu não gosto da minha mãe. É, Curativo, hein? Admitir, Mas é e curativo. É é, curativo. Vai é traz uma dificílimo culpa, esse né? trabalho. E esse é o trabalho, sim. Sabe, eu lembro muito bem de um congresso onde isso foi o Boal, há anos e anos, mas eu nunca me esqueci que ele falou que ele fazia a terapia em Paris, em francês, era muito fácil, porque ele não falava minha mãe. Com difícil que ele falava ma mère, né? Então, eu nunca me esqueci. Porque é exatamente isso que a gente vê na clínica, né? Que difícil falar dos abusos da mãe. Afinal, a mãe, né, padeceu no paraíso, a gente cresceu com isso, é a rainha do lar, né? É poderosa. E aí o trabalho na clínica, diminuir esse ficou Existe, poder, reduzida a isso, né, humanizar essa mãe, Marfisa? né? Sair Ficou dessa E até reduzida a chegar grandidez, isso nisso, a né, mãe, Marfisa? e compreender aquela mãe como se a mãe pessoal ali, a fulana, e essa né? mãe, a grande deusa, né? Que está em você internamente a partir do seu processo, e isso que tem que ser compreendido, né? Sim, E integrar corpo. separar, e quem sabe aí chegar a uma situação que eu posso perdoar aquela mãe pessoal ali, porque ela, como a Aurora, tem a história dela também de Sim. sofrimento, teve uma mãe narcisista também, e esse é o trabalho importante, né, que a gente realiza na clínica. E, e admitir que tive uma mãe terrível, e aí tem que me livrar dela, tem que baixar esse poder, né? E você E falou uma sair da coisa, né, Marfisa? manipulação, né? Porque os narcisistas fazem isso, né? Reduz para manipular. É, só um comentário, essas Fala mães, assim, inclusive, elas envelhecem, né? Então a gente vê pior. muitas filhas que têm que cuidar dessas mães Uhum. narcisistas, devoradoras, que dificulta o cuidado que essa filha tem que prestar, e às vezes numa situação extrema. É. Eu trabalho com idosos, né? Assim, eu vejo muito isso na minha prática também, como é sofrido para essas filhas ter que lidar com esse tipo de mãe, né? E com a culpa, né? Porque a velhice Exato, exacerba essas características, né? exato. O caráter, né? Fica É, É exacerbado com o manipulador, né? exacerbado. envelhecimento. E aí a velha vai para lugar da vítima para manipular É, mais ainda a Aí, filha. Marfisa, A isso filha que aí. nossa, é muito abandona, né? difícil, A muito, filha muito que abandona. sofrido para essas filhas. A gente vê Eu acho isso. que o ápice dessa mãe narcisista é aquela síndrome de Munchausen, que elas adoecem a criança para cuidar da criança, para a criança ficar dependente delas eternamente. É, É, E existe, é. né? É É, humano. Ah, muito. Sim, existe um livro, eu estou aqui procurando as referências, da Elizabeth Badinger, Um Mito do Amor Materno, Um Amor Conquistado. Sim, É um esse livro livro é ótimo. maravilhoso, maravilha. maravilhoso. Não é da é. psicologia, né? É da assistência social, não é da assistência social, eu estava vendo qual que é a referência dele. Mas é onde desfaz, a autora desfaz historicamente
toda essa coisa da montagem da maternidade romântica, da romantização do elemento materno, né, na história, e que tudo isso tem uma manipulação, Enorme. inclusive social, Sim, né, no interesse de manter mulheres aprisionadas a seus filhos nesse amor incondicional, que tem uma construção em cima disso. É um livro Interessante, magnífico, eu Maria Helena. recomendo a Como é que ele leitura. chama? O mito da maternidade? Como é que é? Não, é Não, Um o, Amor Conquistado, o o amor mito do amor conquistado, materno. o mito do amor materno. Aqui, ó. Ah, É um livro antigo, mas é muito É, bom. Antigo, é. desta grossura, mas assim, É, muito bom de ler, porque traz uma visão fora da nossa, né, do nosso campo da psicologia, e que nos interessante. dá crítica, inclusive, a crítica individual, para falar assim, não, mas espera um pouquinho, só porque é mãe, já traz esse elemento todo florido, né? Ah, Esse elemento todo perfumado, essa coisa toda romantizada, até mesmo para tirar a culpa daquelas mulheres que, olha, acho que eu não tenho todo esse sentimento que impõe às mães, né? Será que eu sou normal? Repensar o que que é. Nós não podemos esquecer que no arquétipo tem as duas claro. polaridades, né? Pensar o arquétipo materno é pensar as duas polaridades e todas as frações entre uma e outra. Exatamente, é o espectro. E outra coisa, Maria Helena, É, inclusive que nós podemos viver as duas ao mesmo tempo, às uhum, vezes, né? Nem sempre a gente, exatamente. Quem de nós não né? quis esganar o próprio filho em algum dia, né? Pois é. E você vê muito isso, né? Eu trabalho também com neonatologia, você vê muito isso, aquela mãe que diz, eu não quero amamentar. sim. Então, que todo mundo olha assim, como não quero? Não, não quero, não desejo, não me preparei para isso. Me preparei para não amamentar. E você tem que respeitar, Sim. aceitar, né? Eu lembrei também de duas músicas, né? Tem uma música do Chico que se chama Uma Canção Desnaturada. Hum, muito Porque legal. cresceste, Curuminha. É linda É, essa música, que mostra exatamente isso, né? Porque Aham. cresceste, curuminha, assim depressa, estabanada, que ele fica dizendo que queria trazer de volta para o útero, né? Pro pro E tem ventre. útero. É uma melhor, outra que é um... Como? não, não, é melhor ficar no útero, né? E tem uma outra música que é muito legal também, que é Mamãe Coragem, né? Que é o Ah, inverso, que é a filha que está pronta para sair e dá tchau para a mãe, né? Que a Gal cantava, né? Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aqui, né? E aí ela vai dando essas despedidas para a mãe, né? Você vê que é uma coisa assim que aparece, né? Na sim. literatura, na vida, na música, sim. né? E eu Uma estava canção vendo. desnaturada é muito forte também, né? Vale a é, pena depois, quem não conheceu, escutar. É muito legal. tem uma reportagem, eu vi uma reportagem hoje que está tendo uma queda imensa de maternidades, né? As mulheres no começo dos anos, acho que foi nos anos 50, tinha uma média de 8 filhos. Depois eles vão fazendo. Hoje nós estamos em 1,5. E está crescendo o número de mulheres que já decidem que não querem ser mães. E Sim. está ficando muito alta e chega ao ponto da reportagem falar que isso pode virar uma crise econômica no futuro, né? Não Sim, haverá jovens, É, haverá um número menor de jovens. Isso há 20 anos atrás era quase que incompreensível, né? uhum. Uhum.
E com o aumento da população idosa, vai ter um achatamento, né, Maria Helena, Era disso que a na, reportagem falava. aham. É. Eu vi Quem isso. vai produzir, né? Quem vai. Bom, enfim, tem questões aí para discutir, né? Questões sociais, né? A mulher trabalha, Sociais. É, né? E que a Hoje, maternidade não é essa coisa toda magnífica, maravilhosa e que veio para engrandecer É, a mulher, né? é, Nós mulheres estamos questionando essa história. Eu acho que isso é muito positivo. A mulher poder perfeito. questionar aquele papel que ficou maior na vida dela há décadas, que é o papel de mãe. Falar, não, não quero ser, né? se vê no Exa- Japão alguém está agora, o que que pedindo para repetir acontece? o nome do livro citado. Eu acho que foi esse, Maria Helena, que você trouxe É, agora. a Ah, sim, autora a é Vilma está Elizabeth. pedindo. A autora é Elizabeth Badinter e é Um Amor Conquistado, o mito do Dito amor do amor. materno. Tá, olha. Porque quando a gente vai lá para a história da humanidade, né? Não tinha porcaria nenhuma dessa. Você só paria para ter outra gente ali no. Nem, o homem nem sabia que ele participava. No início mesmo, lá dos tempos idos, o homem era só um perfurador do ímen e quem fertilizava a mulher era o raio de lua. Só me lembro daquela música É, que esse ele campeou. Toma um banho de lua, fico branca como a neve. Sabe? Então, depois havia o homem-lua, que o homem-lua apareceria em lugares assim como reis, como pessoas importantes, e aí os filhos deles seriam. E aí eu lembrei do Boto, né? Que os filhos do me Boto, lembrei dele. né? E finalmente, depois é que o homem começou a saber que ele participava. E aí na Grécia, ele já achava que ele botava a criança inteirinha e que a mulher só era um forno para crescer o bolo, né? Então você vê que essas manipulações culturais, que aí formam o tal do complexo cultural, são intensas. E nós estamos vendo uma outra transformação agora acontecendo, né? Pois você trouxe, Sueli, Ah, justamente o que a Elizabeth Badinter discute nesse livro. que bom, menino, inconsciente é que tô aqui. Não, você está ligada, você está extremamente ligada, porque ela faz justamente esse caminho que há alguns anos não havia essa ligação entre a mãe, não precisa nem ver É, entre o homem, o elemento macho da história, né? A própria mulher que paria aquela criança ia ser produtora, ia ser colaboradora na terra, mas não tinha. É isso que ela vai discutir, esse mito Era do do amor. grupo, era do grupo. Era do grupo, exatamente. Esse mito do amor A materno história foi da criado família é depois. isso, né? Também outros filmes, lembrando do Cisne Negro, de Sonata de Outono, né? Sonata de Outono. Em É que, lindo esse filme. em que todos os casos as protagonistas como filhas de mães narcisistas, que por sua vez são produto de uma mentalidade patriarcal, né? Isabel, não, acho que eu já li da Isabel aqui, é bem interessante a cena em que o Degarde está escrevendo a Macarena, que traz comida para ela e a mãe manda levar a comida embora. E Macarena diz: ela precisa se alimentar. A mãe nutritiva era Macarena, né? A Sim. mãe Vampeia era a Aurora. E aí outros aqui te elogiando, agradecendo. A mãe nutriente mesmo. Eu Sabia o que acho era que essa, bom, que era essa é a força gostoso. que ajudou Edelgard a Exato. crescer internamente. E os Sim. livros, né? Que ela já Abriu, né, era, as portas, né? abriu as portas e ela pôde enfrentar essa mãe, né? A Aline Duarte adorou a oportunidade de conhecer o filme, a história e participar dessa análise e tantas ampliações.
obrigada. Bom, né? As pessoas gostam, muito boa apresentação. Paula, parabéns. Maria José, excelente apresentação e compartilhamento. Obrigado, Paula. Edmeia, Rita Romário. O olhar era de medo, medo dessa mãe, né? Carmen, Lígia, maravilhoso, gratidão pela imensa partilha. Helena, obrigada a todas, excelentes contribuições. Também a Marfisa pelo convite. Que bom, obrigada pela sua presença, Maria Helena. Paula, obrigada. Muito bom revê-la, ouvi-la, excelente. Da Fátima Pádua. E aí, vários agradecimentos, elogios a você, Paula. Eu agradeço Bom, as contribuições maravilhosas de todo mundo, viu, gente? Muito quem está gostoso, né? vindo a Poder primeira ampliar, né? vez, Nossa, lembrando que esse cineclube acontece na última segunda-feira de cada mês, sempre assim, nesse padrão de alta qualidade, com os nossos convidados, membros da SBPA, né, Paula? Então, estão todos convidados para os próximos eventos, a última segunda-feira. Um prazer recebê-los. Paula, muito obrigada pelo seu trabalho generoso, criativo, bonito, trabalhoso, essas imagens lindas. E obrigada a todos pela presença.